Olá! Meu nome é Monique Alvarenga e você está no canal Escola para Professores, o canal que divulga a educação, a importância da educação infantil, de brincar, de ter atividades lúdicas. Então, se você se interessa pelo assunto, já se inscreve aí no canal, deixa seu like nesse vídeo também. E como eu disse na segunda-feira, se você não assistiu o vídeo de segunda-feira, dá uma pausa nesse aqui e procura lá o vídeo de segunda-feira que foi sobre calendário. Essa semana a gente vai estar trabalhando atividades de rotina, que todo professor de educação infantil trabalha no ano todo, né? E como a gente está começando um ano, eu resolvi abordar logo aqui no começo do ano. Como eu já disse, se você não é professor ou professora, você também pode estar trabalhando todas as atividades que a gente vai estar falando aqui aí na sua casa com a sua criança, tá bom? E eu vou estar sempre fazendo esse gancho de escola ou em casa. E o tema de hoje é roda de conversa. Né? Em todo momento de rodinha de sala de educação infantil, a gente tem um momento da conversa. E quais são os objetivos da roda de conversa? Escutar e respeitar a fala dos outros, relatar experiências vividas, relacionar os conhecimentos novos com experiências que as crianças já têm e expressar suas vivências, ideias, desejos, opiniões. Umas araras aí. Então, esses são alguns dos objetivos da gente estar trabalhando a roda de conversa na nossa sala de aula e em casa também. A importância da gente estar conversando com as crianças. E a gente precisa tirar um momento do nosso dia de sala de aula ou do nosso dia em casa para fazer isso. Bem, numa roda de conversa, a gente precisa ter em mente que, às vezes, o tema pode fugir um pouco. Né? Como a gente está conversando com um amigo ou com uma amiga, às vezes a gente está falando de um assunto e aí a gente fala, você falou isso, eu me lembrei daquilo e o assunto vai-se embora, né? Toma outro rumo. Com as crianças é a mesma coisa, né? Às vezes você começou um assunto sobre o final de semana, o que eles fizeram no final de semana, e aí eles falam sobre uma coisa que não tem nada a ver, e aí o tema da conversa já desenrola por outro caminho. Bem, tendo em mente que isso pode acontecer e que isso é normal de acontecer com qualquer pessoa, inclusive com as crianças, respeite aquilo que a criança está te falando naquele momento, né? Mesmo que você tenha aquele tema específico, ouça o que a criança está falando, né? Veja se alguém mais quer falar sobre o assunto e, se precisar, retome o assunto inicial, mas respeite aquilo que a criança está falando. Outra coisa, e é muito importante a gente fazer isso, principalmente com as crianças bem pequenas, né, que ainda estão desenvolvendo a oralidade delas, né, muito no comecinho desse desenvolvimento, é estimular a conversa através de perguntas. Então, se ela fala que foi visitar a avó, e você então faz a pergunta, e quem foi com você? O que você fez lá? A vovó fez alguma coisa gostosa? Você fazer perguntas para estimular que a criança desenvolva o raciocínio dela, desenvolva a oralidade dela. Isso também acontece com crianças, às vezes, que são muito tímidas, retraídas, né? Às vezes responde só uma palavra, né? O que você fez no final de semana? Circo. E aí você, através de perguntas, pode estimular ela nessa construção de frases, nessa construção do raciocínio dela, ok? Então agora vamos a algumas dicas de como a gente desenvolver esse momento de roda de conversa. Você pode fazer sua roda de conversa com temas específicos, né? Como eu falei, pode ser uma novidade do final de semana, pode ser o tema do projeto que vocês estejam trabalhando em sala de aula. Pode ser algum acontecimento, alguma notícia, alguma coisa que vai acontecer na escola, de repente você queira conversar sobre o assunto. Eu fazia muito no maternal, levava um objeto numa caixa, numa sacola, e aí fazia aquele suspense, né, do que será aquilo, e aí tirava, e aí a gente conversava sobre o assunto, sobre aquele objeto. Vocês podem conversar sobre figuras, sobre fotos. Quando um dos projetos que eu trabalhei sobre eles mesmos, né, questão da identidade, eu levei foto minha de quando era pequena, pedi para eles levarem fotos deles de quando eles eram pequenos, e a partir daquelas fotos a gente conversava sobre o assunto.
Vocês podem também conversar sobre assuntos que eles trazem de casa. Então, de repente, eles viram alguma coisa em casa, ouviram alguma pergunta que surgiu de algum tema de em casa. Então, vocês podem estar conversando sobre isso. Também socializar alguma coisa que eles aprenderam, né? Se alguma criança aprendeu, por exemplo, a amarrar cadarço, ele ensinar para a turma na roda de conversa como que faz, como que ele aprendeu, com quem ele aprendeu, como é que faz para amarrar o cadarço. Então, essas são algumas formas de a gente estar trabalhando roda de conversa dentro da sala de aula e em casa também. Se gostaram do conteúdo, já deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E eu vejo vocês na sexta-feira. Tchau, tchau!